Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre a CBTC, o Currículo Básico Catarinense, e vamos elencar alguns conceitos mais assim, essenciais na formação desse currículo. Mas eu gostaria assim de comentar com vocês sobre essa questão da diversidade como princípio formativo na educação básica. A gente sabe que a BNCC ela deixa livre 40% para as regiões, para adequar conforme as necessidades dos seus educandos. Então, assim, ó, a Santa Catarina escolheu a diversidade. E dentro da diversidade, lá, ela escolheu os seguintes temas, seguintes itens: educação ambiental formal, educação para as relações étnico-raciais, educação de pessoas jovens, adultas e idosas, o EJA, educação escolar quilombola, educação escolar indígena, educação do campo, educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nós não vamos nos ater a esses itens, tá? Eu coloquei mais assim só como forma da gente saber sobre a questão da diversidade, que foi um ponto bem importante escolhido pela CBTC. O que nós vamos pontuar aqui é alguns conceitos que norteiam o nosso currículo, tá certo? Então nós temos que ter em mente que este documento ele precisa ser compreendido como ponto de partida, como material que precisa ser relacionado à realidade e movimento de cada escola, município ou região de Santa Catarina. O bom também é que o currículo deixa a critério da região também adequar esses conceitos que ela traz. Diante disso, ela valoriza dois princípios fundamentais, que é o da educação integral e o percurso formativo. Nós temos lá na página 19 o conceito em que a proposta curricular fala da educação integral, que é mais ou menos assim, ó. É uma estratégia histórica que visa desenvolver percursos formativos mais integrados, complexos e completos, que considere a educabilidade humana em sua múltipla dimensionalidade. Ou seja, né, o indivíduo passa a ser de tábua rasa, aquele que só aprende, a interagir, a trazer com ele todo um histórico. E depois ele vai desenvolver todo esse desenvolvimento de ensino-aprendizagem para a vida. Então, assim, a gente passa a ver agora o educando, o aluno, como um ser integral, um ser cognitivo, socioemocional, um ser que comunica, que traz toda uma bagagem e que tem que ser levado em consideração. E tudo que se ensina vai servir de aplicabilidade na vida dele para alguma coisa, ou seja, serve-se para si, para o bem dele e para o bem da humanidade. Então é um ser integral. Na página 19 tem bem o conceito, bem a perspectiva do currículo base em relação à educação integral. Ali está bem amplo, né? Não vou ler tudo aqui, senão vai pegar muito tempo, mas é muito interessante, certo? E dessa educação integral, ela compreende na educação básica um movimento contínuo de aprendizagem, ou seja, um percurso formativo. Então ele começa assim, ó, lá nas etapas, o primeiro na educação infantil, passa pela educação do ensino fundamental e chega até o ensino médio. Então há uma articulação entre as etapas desse processo de aprendizagem. Ele não para nunca, ele continua de uma forma mais complexa, mais orgânica, né? Dizemos assim, mais progressiva. Então ele vai se desenvolvendo conforme as habilidades. Por exemplo, lá no ensino no primeiro ano, que é a alfabetização, ele começa lá, vai para o segundo ainda na alfabetização, depois ele passa para o terceiro ano, que no caso é a ortografização, depois o quarto também, que é a ortografização, depois o quinto, que é a ortografização, até ir para o sexto ano, e ali começa todas as outras habilidades. Então, na verdade, é uma articulação entre as etapas, é uma formação, é um processo, é um contínuo. Ela traz bem claro isso, é um contínuo, certo? E ela pede que haja diálogo entre as etapas, bem como as articulações entre os componentes curriculares, ou seja, a CBTC é contra a fragmentação, tá? Ela concorda com a BNCC quando vem por áreas de ensino, né? Ali nós temos áreas da linguagem, por exemplo, áreas da linguagem que se comunicam, português, inglês, arte, educação física, né? Elas se comunicam, elas intercalam, elas se articulam, e ela pede que seja um ensino não fragmentado, mas articulado, certo? Fica bem claro isso lá na página 19 e 20. E depois, em seguida, ela fala de um contínuo de aprendizagem.
Isso significa o quê, né? Significa que a gente deve considerar o desenvolvimento da criança de uma forma espiral. Lá na página 20, ela traz a figura de uma espiral, como acontece essa aprendizagem ininterrupta, né? Então ela começa assim, né? Experiências e vivências, ações e práticas na base. Depois ela traz como atividades cognitivas, prática, discussões, exercício, exposição do professor. Depois ela traz o registro de sistematização para que haja a elaboração conceitual. O que é isso? Ela dá uma sugestão. Para que isso aconteça, nós temos que levar em conta o que a criança traz de conceitos com ela, ver as experiências, as vivências, as ações, tudo que ela traz, né? Então, e depois vai passar para as atividades, depois vai passar para discussões, exercícios, exposições do professor, depois vem o registro da sistematização e a elaboração conceitual. O que acontece normalmente assim no nosso ensino-aprendizagem? O professor vai lá, passa o conceito, tipo, o que é substantivo, depois é o exercício, depois confere se o aluno aprendeu ou não. E a CBTC, ela pede que faça ao contrário. Faz uma avaliação diagnóstica, faz uma sondagem, o que o aluno sabe sobre aquilo ali, vê as lacunas que o aluno não sabe, interage com o aluno, propõe atividades, pesquisas, para ver o que a criança sabe. E depois ali completa, e depois ali a criança sai com o próprio conceito, certo? Então assim, ó, se nós fôssemos... Aí o professor aqui, ele é visto como um ser que media o conhecimento, né? Então, assim, ó, se todo o aprendizado tem seu início na experiência humana, sua relação consigo com o mundo, então, se o professor levar em conta isso, o professor simplesmente vai mediar entre o que o aluno sabe e o conceito. Mas para que o aluno chegue lá no conceito, o professor tem que o quê? Ir construindo com a criança, no ensino-aprendizagem, o meio que leve ao conceito, né? Não simplesmente dar o conceito pronto e isso dá para a prova e deu. Não, ele vai construindo com a criança o conceito daquele conteúdo. Então, lá na página 21 está bem claro, né, o papel do professor, certo? E lá ele diz o quê? Que o professor tem que propiciar realmente o ensino-aprendizagem de acordo com as experiências e o objeto e os critérios de avaliação no processo de ensino-aprendizagem, sejam cognitivos, afetivos ou motores. Aí ele explica cada um deles. E em seguida, na CBTC, ela vem contemplando a BNCC. Então, ela diz que para entender todo o documento é necessário você relembrar algumas partes da BNCC. Por quê? Porque ela opta pela educação infantil da mesma forma com a BNCC. O ensino fundamental também, dos anos iniciais e anos finais, também igual da BNCC, e assim sucessivamente. O que ela coloca mais aqui também para nós é, no caso, o projeto político-pedagógico no qual as escolas catarinenses vão ter que contemplar, ou seja, mais 2 tópicos, que seriam tecnologias para aprendizagem e os temas contemporâneos transversais. Os temas contemporâneos transversais são aqueles que a gente já conhece, né? Meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. E depois ela vem vem abrangendo todos os tópicos, né, do sumário, que é diversidade como princípio formativo na educação básica, depois ela passa para o ensino infantil, depois ela passa para o ensino fundamental e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Então, hoje vamos ficar por aqui. Quem sabe outro dia a gente veja um pouco mais sobre esse ensino, essa aprendizagem, essa questão de nós estarmos sabendo um pouquinho mais de CBTC.